Estamos aqui de volta aqui com o GOT, parte 2, né? Soberano Cláudio, mestre Paulo, mestre Wagner, Alex. Irmão Alex. Vamos falar um pouco aí da maçonaria aí. Mas antes disso daí, eu pedi para vocês curtir o canal aí, compartilhar, se inscrever, para poder a gente estar levando esse conteúdo a mais gente aí. Muito interessante aí o conteúdo da maçonaria. Não é qualquer lugar que tem o tipo de entrevista que ele deu pra gente aqui, né? Só aqui mesmo que aconteceu isso daí. E é isso aí, vamos divulgar para desmistificar muito sobre a maçonaria, porque tem muita coisa errada sendo falada por aí. Estamos aqui para isso. Soberano Cláudio, a palavra ao senhor. Nós veremos partir assim do início, né? Acho que é o mais importante dizer. Então, a maçonaria, ela é uma instituição progressista, evolucionista, filosófica, filantrópica, de homens livres e de... Então nós vamos decifrando isso aí. Então ela é uma instituição progressista. Por quê? Porque ela faz com que os maçons progridam, obviamente, lapidando a sua pedra bruta, tendo a oportunidade de se melhorar como pessoa, como ser humano, como marido, como pai, como filho. Então ela faz você progredir. Ela é evolucionista. Por que ela é evolucionista? Porque ela nos faz evoluir mentalmente, psicologicamente. Ela nos faz entender que não somos julgadores. Ela nos faz entender das leis do universo. Deus, para nós, o grande arquiteto do universo, ele é tão sábio, que ele faz com que você possa receber como colheita somente aquilo que você planta. Então, o maçom, né, meus irmãos? O maçom é um sujeito que ele vive em razão de plantio. Porque ele sabe que, dada as leis do universo que ele crê, o que você planta, você colhe. Então, baseado nesse princípio, ela é evolucionista. Isso independe da religião de cada um. E aí ela é filosófica, justamente dentro desse tema de desmistificar a ordem. Ela é filosófica porque ela faz com que os seus membros se voltem ao estudo da filosofia maçônica. Quem somos, de onde viemos, o que fazemos e para onde vamos. Então ela é filosófica. E aí ela é uma coisa que a gente tem, infelizmente, visto muito pouco. Ela é filantrópica. Ela faz com que os seus adeptos, os seus membros, se dediquem a obras assistenciais filantrópicas em favor dos menos favorecidos. E depois a gente vai falar isso com relação ao GOT. Nós praticamos a filantropia como mão forte do nosso Grande Oriente. Fazemos por amor, por juramento, cumprimos. E ela serve somente para homens livres e de bons costumes. Então, o que é ser livre de bom costume? Não é qualquer um que pode ser maçom. Justamente por isso, você não pode pôr um anúncio na internet dizendo: seja um de nós, seja um maçom, se junte a nós, nós vamos te vender aqui o grau aprendiz, companheiro, mestre, blá, blá, blá. Não existe isso. Aqui, na melhor das hipóteses, o sujeito vai ter direito a uma sindicância, que são um jogo de perguntas e respostas, feito por 5 mestres, para ver se o sujeito, o candidato, tem ou não condições de ser um membro da gente, um irmão. Não é que pagou, passou. Liga para cá, olha, você recebeu um convite. Eu tenho 2 sócios na África, dos meus negócios profanos. Eu tenho sociedade na África. Queria mandar um beijo carinhoso para a cunhada Silvana, para Dom Mário, que são os meus sócios lá fora, em outros negócios, obviamente. E ele recebeu, semana passada, um convite. Soberano, recebi um convite aí de um pessoal de São Paulo, dizendo que eu fui selecionado. Você que está me ouvindo, maçonaria não seleciona ninguém.
é golpe. Não tem sabedoria, não tem ensinamento, não é regular, não é reconhecido, não respeita os 8 pontos. Você vai participar de uma brincadeira. Então eu sugiro você que vai entrar num golpe desse que se informe com algum maçom se ele te dá o direito de te indicar a um oriente. E eu estou aqui falando, não estou falando do meu oriente. Tem vários. Gobi, Glesp, Gosp, Paulistinha, fazem um bom trabalho. Mas você que está me ouvindo, procure um oriente sério, um trabalho sério, uma documentação séria, para você ter ou não opção de ser um maçom. Então você que está ouvindo e tem um desejo no coração, procure um mestre de um oriente que te indique a ordem, mas é uma ordem séria. Não perca seu tempo e seu dinheiro. Nós temos membros aqui que vieram de outro oriente, que não tem documentação, não tem ensinamento, não tem nada, vieram para cá completamente perdidos, eu os assimilei, mas vieram de um golpe. Aqui nós não vamos dar nomes nem nada, mas é triste demais isso. Isso denigre o nome da maçonaria. Então, quando vocês verem, sejam de nós, você recebeu um convite, é tudo mentira. São falsos maçons. Tem até uns golpes de Illuminati. Illuminati foram eximidos há 250 anos. Nunca foram maçons. Olha bem, nunca foram maçons. Illuminatis eram reacionários que foram banidos da sociedade. Não existem. Aí tem um grupo dando esses golpes, seja você me dá 50 mil, aí o mês que vem nós vamos te dar 150 e depois você deposita 150. Você já viu quem que você deposita 50 mil e vai te dar 150? Papai Noel Só acredita não que existe, quer, né? não existe. Ou com bilhete premiado. Tá cego, né? Aí vai. Tem pessoas que têm a cabeça muito fraca, né? Então Mas procure, você que está hoje aí, procure um mestre de maçonaria. Já tem alguns. E se eles te dão a chance, mostra os seus atributos, quem sabe eles não podem indicar você, não a maçonaria, mas ao direito de ter uma sindicância. Nós aqui trabalhamos dentro do quadrado, que é a ordem pura, nua e crua. Não brincamos de maçonaria, não vendemos indulgência, não vendemos títulos e nem fazemos questão de qualquer um estar entre nós. Somente se você for livre e de bons costumes e passar por uma sindicância. A gente ter o gosto e o prazer de te chamar de irmão. Não é simples que me apresentam. Sim, nós temos irmãos aqui que são tão dedicados. Nosso irmão Hélio, um beijo, acabou de operar. A outra semana o cara estava aqui. Eu tenho um querido venerável mestre, Eduardo, que me acompanha em todas as minhas entrevistas, que já deixou a filha no hospital e tinha sessão, e ele, para não abrir mão da sessão, deixou a filha com a mulher no hospital e veio para a loja. Então isso aqui é comprometimento, isso aqui é verdade, então não é qualquer lugar. Soberano, você poderia explicar o que significa o GOT? GOT é Grande Oriente Maçônico e Templário. Eu sou, além de maçom, eu sou templário. E nós temos guarida de um bispo da França, inclusive eu sou bispo templário, sagrado, e venho da linha do meu bispo Ney Faria. Eu consto na maçonaria francesa, porque advenho dele, sou da linhagem dele, que é um homem íntegro, maçom também, mas maçonaria é uma coisa e templarismo é outra. Nós temos as duas linhas porque eu tenho guarida do meu bispo para sagrar os nossos irmãos. Então é o Grande Oriente Maçônico e Templário, GOT. Ele foi fundado em 2020. Nós temos 4 anos de trabalho, temos uma história bonita.
de muita filantropia, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito aprendizado. Nós não tratamos só de assuntos maçônicos, nós tratamos de assuntos cotidianos. Por exemplo, nós temos em nossas lojas, além de toda a sessão maçônica, nós temos palestras sobre empreendedorismo, sobre temas atuais para que nós consigamos dar fundamento aos irmãos de conhecimento e crescimento. Então aqui nós agimos também na vida profana, né? a fim de elevar, né? Então, concluindo o que eu havia começado, a maçonaria é progressista, evolucionista, filosófica, filantrópica, de homens livres de bons costumes. Essa é a base. Aí, como você havia me perguntado no começo, da onde vocês vieram? Nós viemos, como eu disse, uns dizem da parentela de Noé, o da arca lá, né? No começo do mundo, né? Outros dizem que nós viemos da construção do Templo de Salomão. Nós maçons ajudamos a construir o Templo de Salomão. A palavra maçom vem do francês pedreiro. Maçom quer dizer pedreiro em francês. Então, no início dos nossos trabalhos, nós éramos basicamente uma instituição de pedreiros que se reuniam e guardavam os segredos da construção. Mas não aquela construção do cimento e da areia. O maçom era aquele construtor mais aprimorado. Ele cuidava de ângulos, de acústica. As construções eram voltadas para o sol. Então eram os ditos engenheiros de hoje. Tanto é que se você falar em qualquer canto de uma catedral, você escuta no outro canto. Acústica. Ângulos, graus. Então nós éramos exímios construtores. E assim começou a maçonaria. No começo nós nos reuníamos nas guildas, e nós nos encontrávamos e dividíamos ali os segredos com os nossos irmãos e não deixávamos que isso se banalizasse na sociedade. Então nós tínhamos essa classificação. Com o passar do tempo e a peste negra devassou a Europa. Então nós, por um breve período, passamos a maçonaria especulativa, que foi a transição da maçonaria operativa, que eram os pedreiros, para a maçonaria de hoje, que é a nossa maçonaria filosófica. Como a peste negra devassou a Europa, e a Europa era o berço da maçonaria, estava dividida entre Inglaterra e França, as suas bases, né? As bases sólidas. Os maçons não tinham mais os grandes endinheirados da época, não construíam mais. Essa peste realmente devassou a Europa. Acabou até com os latifundiários. Então a maçonaria, ela ia se acabando. É aí onde ela, nessa mesma época, ela recebe um aporte de quem estava em franco crescimento, que eram os templários da época. Passaram a construir os castelos, as fortalezas, e deram uma sobrevida ao povo maçônico. Eles trocaram muita informação no passado, trocaram muito os maçons dos templários, e deu uma sobrevida. E a maçonaria foi para a maçonaria filosófica. Por quê? Porque deu abertura aos filósofos, aos astrólogos, aos astrônomos,
a outros povos que tornou a maçonaria filosófica. Por exemplo, Beethoven era maçom, Bach era maçom, entendeu? Grandes pintores, enfim. A classe culta passou a ser maçom. Então passou da mão de obra, especificamente dita, para um maior número de pessoas mais instruídas. Olha que interessante. Muito interessante. Então, ela embasava de conhecimento, por isso que ela era progressista e evolucionista. Grandes pensadores, grandes artistas, e esse foi o povo. Nesse ponto também é um ponto importante de dizer que a maçonaria não tem um dono. A maçonaria é universal. A maçonaria é para todos, mas nem todos são para a maçonaria. Você consegue me compreender? Sim, compreendo. Então, numa dessas fases, as grandes potências maçônicas, que eram França e Inglaterra na época, elas divergiram num ponto de vez, num ponto. Uma delas se voltou contra o monoteísmo, houve um confronto e houve a separação. Então, para você que está me ouvindo, que é de um Oriente ou outro e se acha regular, o único regular, precisa estudar a maçonaria. Porque quando houve a cisão entre Inglaterra e França, cada uma ficou com um nome de maçonaria. A França ficou como maçonaria continental e a Inglaterra ficou como maçonaria regular. Mas era só o nome da maçonaria, sabe? Então quem seguiu a Inglaterra se diz, eu sou o único regular. E não, regularidade não tem nada a ver com isso. A maçonaria no Brasil é uma maçonaria tupiniquim. Tem um monte de dono. Eu não te reconheço porque eu sou daqui, você não me reconhece. Em qualquer lugar do mundo, não é assim. Você é conhecido como irmão, mas aqui não, por falta de conhecimento, falta de estudo. Eu palestro para grãos-mestres e sempre deixo convicto os meus estudos embasados no que eu estou te dizendo agora. Então, quem seguiu a Inglaterra ficou com o nome de maçonaria regular. E quem seguiu a França ficou com o nome de maçonaria continental. Nessa briga toda dos Estados Unidos da França com a Inglaterra, os Estados Unidos entra com a maçonaria. E olha que incrível, a França apoia. Na época os Estados Unidos tinha o melhor exército de terra. A França estava na Revolução Francesa. Os Estados Unidos manda o seu exército apoiar a França. E em troca, a França apoia a maçonaria americana. Dá de presente a Estátua da Liberdade, que os americanos ajudaram na Revolução. Foi presente mesmo? Então, sim. Então, é onde vem liberdade, igualdade e fraternidade, que é a nossa tríade. A nossa tríade quer dizer liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema do maçom. E o que o maçom procura é a verdade absoluta, para sempre. Então, quando entrou os Estados Unidos, estavam em disputa na cisão a Inglaterra e a França. E se na Europa era o berço da maçonaria, os Estados Unidos foi tido como um grande salão de baile, porque foi tudo festa. Tudo festa. Tudo festa. Então, os Estados Unidos cobravam indulgências. Você tem que vender uma fazenda para ser um maçom, você tem que vender não sei quantas mil cabeças de gado para ser um maçom. E os Estados Unidos entrou brilhando na maçonaria, porque enquanto eles brigavam, deram espaço para os Estados Unidos. Por isso que vem o tema de todos vocês, pensam, maçom, para ser maçom tem que ser rico, porque nos Estados Unidos cobravam indulgências carésimas para o sujeito ser maçom. Então daí que advém o mito, para ser maçom precisa ter dinheiro. Para ser maçom, hoje precisa ter quanto em dinheiro? Precisa ter caráter. Pois é, para entender, né? Porque às vezes
ainda tem como se desse dinheiro você. Você é maçom, quanto que é para ser maçom, entendeu? Então, isso é classificado por cada oriente. Existe um valor, sim, que é a joia inicial. Isso em todos os lugares do mundo. Quando você vem, você tem uma sindicância e você passa por uma sindicância, você tem êxito nessa sindicância, você tem direito a iniciar nos nossos augustos mistérios, que de mistério não tem nada, como eu te disse, são só sinais, toques e palavra e o nosso juramento. Não tem que tomar sangue de bode, nem nada que eu vou falar daqui a pouco. Para você entrar, você tem direito, você tem que pagar, hipoteticamente, 2 salários mínimos. Esse dinheiro é usado com tudo que é feito no dia de sua iniciação. Que quer dizer, o jantar maçônico, a joia maçônica que você recebe, o seu paramento, o seu ritual, o seu sim maçônico, um monte de MPC, né? Um monte de pequenas coisas que é utilizado o seu recurso para o dia, inclusive o jantar, às vezes 30, 40 pessoas. Você entendeu? Quer dizer, não tem fins lucrativos, você está entendendo? Mesmo porque eu goste, ou qualquer oriente sério, não tem é uma organização sem fins lucrativos. Então esses golpistas canalhas que dão esse tipo de golpe na internet mexem com a integridade de quem trabalha por amor. Quanto você ganha para trabalhar aqui? Não. Quanto você ganha? Nada. Eles acompanham, principalmente o Alex, o financeiro. Quanto dá de lucro o Wallet? Tem hora que a gente tem que somar algumas partes para poder fechar o caixa. Então, um oriente sério, uma maçonaria séria, não dá lucro, dá prejuízo. Mas dá um prejuízo carinhoso, amoroso, né? É um prejuízo que a gente suporta, porque é feito por amor. Tem muitos aqui, eu vou falar para vocês aqui que não deixam de mentir, que às vezes um entra e paga a iniciação e acaba subsidiando um outro que entra sem pagar. Não é isso, meu irmão? Não é isso? Que não tinha condição, mas tem a vontade, tem aquele prazer. Isso é gote. Isso eu não posso falar de outros lugares porque eu nunca vi. É isso, meus irmãos? É isso. Tá no Né? sangue, né? Para nós é diferente. Muitos. Às vezes recebe o que chamamos aqui aumento de salário, ele ganha, ele sobe um degrau, e aí 2 ou 3 pagam, entra sem um recurso. Porque um pouquinho dos outros que restou acabam ajudando esse um que não tinha um recurso para. Você entende? É amor. Isso é cote. Porque em qualquer lugar do mundo, se não pagar, né? Se não pagar primeiro, não vai. Aqui não é assim. Nunca foi assim. Interessante. Até então, não tinha que beber sangue de carneiro, nada, nem pagar Fica com medo de beber o sangue. Aqui, ó, vamos falar. Quem quer falar sobre o mito? Alguém quer falar sobre o bode? Eu poderia falar um pouco porque, né? Então vamos lá. Eu tenho pessoas na família que às vezes tem um olhar que eu acho que estava falando nos bastidores sobre essa situação, né? Então é bom a gente desmistificar isso, porque a história do bode é uma história bem interessante. Lá no passado, as pessoas precisavam, os mestres de obra, os pedreiros, eles precisavam se reunir para falar os segredos. Os segredos que a gente fala deles era os ensinamentos, o aperfeiçoamento que eles faziam nos trabalhos deles, né? E aí, os reinados que tinham, os reis não deixavam as pessoas andar na rua de qualquer jeito, se reunirem, fazerem reuniões. Então, o bode era o mensageiro. Pegava o bode, andava pela cidade, mostrava, aquele rapaz está andando com o bode. Então, quem era maçom já sabia. Que interessante. Aí, tinha um determinado lugar, você amarrava o bode próximo de um lugar que você pudesse se reunir com os outros pedreiros. Quando um pedreiro, no caso um maçom, ele passava, é ali que está tendo aquela nossa reunião. Então hoje a gente tem um respeito pelo bode
porque ele foi uma peça fundamental para que a maçonaria existisse até o dia Ele de hoje. demarcava, né, meu irmão? Ela demarcava. Ele demarcava onde ele estava amarrado, é onde ia ter a sessão, a loja. Onde ia ter a sessão. Então, às vezes as pessoas têm que nem, por exemplo, se você for na Índia, a vaca é um animal sagrado, entendeu? Então a gente tem esse respeito ao bode, porque ele foi uma peça fundamental para que toda a maçonaria não se distinguisse com o passar do tempo, entendeu? Nós somos muito perseguidos, irmão. Nós somos perseguidos em muitos lugares. Por exemplo, e não acabou, viu? E não acabou. Nós somos perseguidos por Hitler, por exemplo. Ele entrava, matava, fechava. Hoje, por exemplo, na Venezuela, quando uma loja abre, o Maduro manda fechar e põe fogo. Você entendeu? Por quê? Povo burro é povo doutrinado. Maçonaria é o contrário. Então, as igrejas que não permitem, às vezes, os seus membros de conhecer a verdade, os ensinamentos e crescer, por quê? Porque o povo burro, infelizmente, ele é melhor controlado. Isso desde que o mundo é mundo. A política do pão e circo. Né? Dá pão e palhaçada para o povo, eles continuam controlados e pagando imposto. É assim que, infelizmente, eu como evangélico falo, infelizmente assim. O cara não pode deixar o povo esclarecer, tem que continuar com o povo burro. Porque o povo burro é manipulado. Compra tijolinho no céu, feijão que cura câncer. Esse é povo burro. Aí você pega um maçom e fala assim, eu vou te vender um pedaço de terreno aqui no mar. E um feijãozinho que vai fazer nascer o seu cabelo. Ungido pela água. Ah, pelo amor de Deus. 2023 não tem mais espaço para pessoas com pouca inteligência. É verdade. Você tá me entendendo? Se o cara vai comprar um pedaço do céu, compra para ele, pô. Né? Nada disso Não vai enganar a sociedade. Por exemplo, no mesmo raciocínio do irmão Alex ali, o bode, para quem acha que nós tomamos sangue de bode, nós não somos vampiro para tomar sangue primeiro, né? E, em segundo lugar, o bode, nos tempos antigos, ele era usado como confessionário. As pessoas confessavam os seus pecados para um bode e soltavam no deserto. E por que era usada essa prática? Porque ele tinha orelhas grandes e não consegue pronunciar 2 palavras. Então ele não seria capaz de contar os seus segredos. E como nós, maçons, guardamos os nossos segredos, que eu já disse e repito, sinais, toques e palavras, que é como nós nos reconhecemos, nada mais do que isso. Nós guardamos nossos segredos, o nosso símbolo virou o bode. Pessoas de pouco conhecimento ou bitolados religiosos acham que nós matamos o bode, tomamos sangue de bode ou algo parecido. Quando vocês filmaram a primeira parte, vocês viram o livro da lei, que é a Bíblia. Quem que mata e toma sangue de bode pode ter uma Bíblia. A maçonaria não tem esse... Tem que falar outro mito também que eu ouvi. Falou que tinha que renegar o pai e a mãe. Como é que pode? Nossa, não vi. Esse foi um dos mitos. É um dos fundamentos nossos. Tem que renegar A o pai e a família. mãe. Se você não for casado, seu pai e sua mãe têm que autorizar. Se você morar com seus pais, não adianta você querer ser maçom. Se você for casado, a sua mulher tem que autorizar. Se ela não autorizar, você não entra na ordem. É mais uma desses golpes aí, isso aí você não sabe Você nem o que é isso. entendeu? Se você não for casado, você morar com seus pais têm que aprovar. Então como é que a gente vai renegar os pais? É outro mito também. Mas veja, o maçom é livre de bons costumes. O cara que renega pai e mãe, ele tem bons costumes. Ele não pode ser maçom, então. O cara, ele não pode ser maçom. Os nossos pilares estão exatamente na família, trabalho e maçonaria. Olha, São os 3 pilares. Completamente diferente. Completamente. Nessa ordem, né? tem mitos, por exemplo. Eu vou falar, tem maçom aí por aí que vai querer me matar. Nós temos um código, é o nosso código de leis, vamos dizer assim, né? Chamado Landmarks. Lá existem as leis dos maçons. Para que você seja um maçom regular, você tem que respeitar essas leis. Esse código é de 1717, por Albert Mackay.
Nós tínhamos um antes, que era do Albert Mackay, de 1717, ele contém 25 atributos, como se fossem as nossas leis. Albert Pike, que foi o antecessor, tinha uns 5 leis. E depois ele foi aprimorado por Mackay, antes da Constituição de Anderson. Mas, vamos falar de hoje, é o que seguimos. Para você ser um maçom sério, você tem que praticar os landmarks. Então, um dos que até perguntam nas nossas entrevistas, mas mulher não pode ser maçom? Não. Não pode. Não pode ser maçom. A mulher primeiro vibra numa outra energia do que o homem. E nós trabalhamos com energia, lembra que eu falei? É a energia que corre aqui dentro de saúde, força e união. É uma energia. Você não pode ter um outro tipo de energia. Mas independente disso, os landmarks pregam que você tem que ser livre, homem, livre e de bons costumes. Não está escrito, é um ser humano livre, não, homem, do sexo masculino, livre de bons costumes. Ai, soberano, o que você acha? Então você é machista, você é cis, você é não sei o quê. Hoje está até um mimimi brabo, difícil disso, difícil. Então, não me resta outra coisa como um maçom legítimo seguir os landmarks. Não me cabe contestá-los ou dar minha opinião sobre. Ou você segue, ou você não segue. Se você opta por seguir e ser um maçom correto, dentro das 4 linhas, dentro do que ele é permitido, não me cabe julgar, me cabe respeitar. Então não pode. Não pode, mulher. Um dos mitos. Segundo mito. Ninguém com membro amputado pode ser maçom. É preconceito. Nossa, tem um monte de Oriente aí que tem cara até sem mão. Aposentou? É o Lula? Não, é sem a mão. Se a gente faz sinais, toques de palavras, sem a mão o cara vai fazer o sinal como? Então, quer dizer, mas você é contra a lei do deficiente físico, que não pode mais nem falar, né? Tem um outro nome agora, não é mais deficiente. Pessoas com... Me perdoe você que está me escutando. Não somos nós que escrevemos em 1717. Então, se você... exatamente. Me perdoe. Pessoas com mobilidade reduzida não podem ser. Mas não é porque é meu gosto. É porque eu respeito os landmarks. Eu não sou preconceituoso, eu não sou julgador, eu sou maçom. Mas eu sigo os landmarks. E tem um porquê de não poder. Não preconceito. Um conceito prévio. Então você assim, então você não pode assim. Não, é porque nós temos determinadas... O que eu vou falar? Determinados modalidades e... Enfim, passos, sinais, toques e tal, que o cara sem um membro não poderia fazer. Então, naquela época foi escrito que não poderia. E tinha um porquê. E não foi de discriminação. É porque nessa época... É que nem você falar, um piloto de Fórmula 1, ele não pode ser aceito se ele não tiver uma perna. Óbvio. Mas, entendeu? Porque ele não vai poder... Hoje, a ciência e as inovações, existem membros artificiais que superam até o natural, né? Só que, por que para nós? Porque nosso regimento é de 1717. E o último landmarks, o 25º, diz: esse código é imutável. Se ele é imutável, ele não pode ser mudado. E quem somos nós para mudar o nosso código de leis? Então, se eu aceitei, se eu assinei,
se eu jurei respeitar os landmarks. E se no último está dizendo que ele é imutável, me resta seguir. Né? Não tem meio termo. Por exemplo, aí tem as outras coisas. Muita gente não sabe. Isso que eu falo, você que é maçom, estude a maçonaria ou procure um Oriente que te embase de conhecimento. Realmente teve uma mulher Foi muito engraçado. que achava que o marido estava traindo ela e o marido pegou e entrou num templo maçônico, ele ia fazer reuniões, ela achava que ele estava traindo ela. Isso no ano de 1200, não me recordo, e 1300, e ela pegou e foi, vestiu de homem e entrou na sessão. Caramba. Participou de todos os nossos augustos mistérios. Mais uma vez, não tem mistérios, só sinais, toques e palavras. Esse é o pior, porque os caras acham que nós temos O os segredo, segredos. né? Sete chaves. Aí, meu irmão, aí a mulher pegou e foi pega saindo. Pegaram que era a mulher. Voltaram ela para dentro do templo, sagraram ela como maçom para que ela não disseminasse o segredo. Caramba. Olha que interessante. E aí ela conseguiu, né? Conseguiu, não pode falar, porque ela sagrou, jurou, manter o segredo e não pode falar. O que existe, e que é um furo que eu estou dando para o irmão aqui, que depois eu vou passar a parte documental, porque tem muitos que você crescendo incomoda, né? Nós recebemos uma carta patente há cerca de 30 dias atrás dos Estados Unidos, da maçonaria negra, do soberano grão-mestre Lou, uma carta patente para Ordem Estrela do Oriente. É uma paramaçonaria feminina. Paramaçonaria, então veja, não é maçonaria, é paramaçonaria. Que é o trabalho que nós maçons fazemos, mas é que nossas mulheres poderão fazer, trabalhar aqui no templo. Paramentadas, sendo iniciadas, fazendo um trabalho muito bonito, inclusive voltado à filantropia. Mas é uma ordem paramaçônica que nós recebemos, pouquíssimos têm, e nós recebemos a carta patente da Estrela do Oriente. Para nós foi uma honra muito grande, nossas mulheres poderão trabalhar, elas trabalham num formato muito parecido com o nosso, paramentadas. Eu vou até pedir para o irmão Paulo pegar o seu paramento para nós mostrarmos nossa roupa de trabalho maçônica. Então, nós recebemos agora, isso é muito importante. E para ser uma Estrela do Oriente, precisa ter algum tipo de parentesco com o maçom. Então, tem que ser mulher, cunhada, irmã, sobrinha, tem que ter um parentesco com o maçom. Mas elas fazem o mesmo trabalho que o nosso dentro de loja. Tem os seus cargos, tem as suas funções, trabalham para a evolução, pelo progresso e pela filantropia. Elas evoluem, elas se juntam e fazem os chás beneficentes, fazem a obra social, e isso agrega para a sociedade. Porra, irmão, como? Imagina. Se tivesse mais fraternidade que seja, ou órgãos que fizessem isso, melhorava muito. Porque tem muito, né? A gente trabalha muito com projeto social também. No Sim. caso, não sei, é um projeto social, né? Claro, nós temos lá periféricos, né? A gente fala trabalho social, é filantropia, tal. É a mesma Mas coisa. é a mesma coisa, né? Para o público que a gente fala filantropia, nossa, é muito importante isso daí, e não sabe que é um projeto social, entendeu? Então, lá a gente faz, a gente tinha lá onde vocês foram mesmo, lá na sede, tinha aula para as crianças de luta, essas coisas e tal.
Só que aí eu parei porque não dava para bancar tudo aquilo ali, só não tempo, né, psicológico e tudo mais. Aí eu parei e ajudo um, né, que tem lá próximo lá, a fazer as coisas que ele tem que fazer. Ó, uma coisa interessante que você está dizendo, a filantropia, para você que está ouvindo, nós falamos no começo, nós entregamos cerca de 1.000 a 1.500 refeições, 250 litros de suco, às vezes cachorro quente, às vezes macarrão com salsicha e molho. E eu posso garantir para você que a filantropia não é feita com dinheiro. O mais importante são mãos amigas. Porque se eu te dou um recurso para você fazer 1.500 refeições, se você não tiver muitas mãos para te ajudar, você não faz. É verdade. Você tem que ter o pessoal para ajudar a cozinhar, o pessoal que ajuda a embalar, o pessoal que ajuda a transportar, inclusive os carros. O irmão, por exemplo, disponibiliza os carros dele de utilitários para fazer entrega, porque se você fizer comida e não tiver o carro para entregar, você não consegue levar comida. Aí você pega os irmãos que ajudam a entregar e levam suas esposas para que aquilo ali aconteça. Então você depende de muitas mãos. É um projeto de amor feito por muitas mãos que a maçonaria acaba te ensinando a fazer. É feito pelos nossos. E até na divisão do recurso. Porque se um só pôr é pesado, mas um pouco de cada um faz muito. Nós usamos doações até de pessoas de fora. Eu queria mandar um beijo para o nosso Fernando Jesus, que é um cara que muito forte comigo na filantropia, além de todos os irmãos. O irmão Júlio é o nosso grande secretário de ação social, um sujeito que tem um coração gigante. O irmão Júlio, mestre Júlio, né? Ele faz a filantropia pessoal dele e ele que lidera conosco aqui, porque estava muito sobrecarregado para mim. Então, filantropia é maravilhoso. E a filantropia maçônica, né, meus irmãos, tem um gosto diferente, né? Maravilhoso. Tem agregado muitos valores para nós. A gente tem tudo comprovado, inclusive. E coisa triste é que, às vezes, os que se acham concorrentes e colocavam no nosso Facebook que a mão esquerda faz, a direita... Nós somos justos. Nós dizemos aqui muito, somos justos e perfeitos. Obviamente não somos perfeitos, obviamente. Mas temos por dever, como maçons, sermos justos. Então, se eu capto recurso de irmãos e de profanos, para nós quem não é maçom é profano, e eu capto dinheiro, e eu tenho uma obra que ela é sequencial, ela não é de vez em quando. Então eu preciso de dinheiro, você fala, pô, Soberano Cláudio é um cara gente boa, condecorado pela ONU, condecorado pela Unicef, né? Então ele é um bispo, ele é pastor. Ele pediu R$100, eu dei. Mas não vi nada. Semana que vem eu vou lá e te peço mais 100, que eu tenho que fazer de novo. Aí você eu não vi nada. Não vou dar mais 100, vai. Pelas características dele, é um homem bom. Aí na terceira vez você vai falar, peraí, eu dei uma vez e duas vezes, não vi nada, o dinheiro sumiu. Eu prefiro com R$100 comprar 2 cestas básicas, eu mesmo entrego. Porque nós somos assim de verdade. Você quer ver onde foi o teu recurso. Então não que a gente propague a tristeza da fome, não que a gente propague aquele que está recebendo, mas a gente propaga como prestação primeiro de contas, né, meu irmão? E em segundo lugar, muita gente que tem vontade de realmente se atrelar a uma obra social e não tem aonde. Não é você que faz, sabe disso. Sim. Entende? Então, a filantropia é algo que enobrece muito o maçom.
E nós realmente divulgamos para prestação de contas. Não, tem que divulgar, né? E dando oportunidade para outros poderem participar dessa obra. Nós temos, depois eu vou pedir para o irmão Paulo deixar o telefone dele, você que deseja praticar a caridade, a filantropia, e uma filantropia séria, onde os recursos e o trabalho são realmente fotografados desde a compra, filmados a sua fabricação e a sua entrega, e você tem vontade, o irmão Paulo vai deixar o telefone dele, e você que tiver vontade de participar dessa filantropia maçônica, entre em contato, será muito bem-vindo. Então, chegando naquele ponto que eu te falei dos mitos, eu falei da mulher. Você tem mais alguma pergunta, alguma coisa aqui? Tem, Por favor. tem. A Algote é a única loja ou tem alguma filial em algum lugar? Então, nós temos um grande Oriente, onde nós temos 13 lojas registradas em nossa documentação. Temos uma documentação séria, né? Eu já mostrei, inclusive, num podcast lá, eu mostrei a nossa documentação, para que quem estiver vendo, sabe que está falando com quem tem conhecimento de causa e embasado em documentações. Nossa conta jurídica é uma conta, como eu te disse, sem fins lucrativos. Eles não dão esse tipo de conta para qualquer pessoa ou para quem brinca de alguma coisa. Mas eu queria falar para vocês que nós estamos abrindo uma filial em Luanda, agraciados inclusive pelo governo, e uma gratidão imensa pela Silvana Tebas, que é cunhada nossa, ela é embaixadora do Pan-África. Nós temos um irmão que é embaixador do Brasil, o Rodrigo, que é um doce de pessoa, né? Que está captando recursos, inclusive, para a nossa filantropia, embaixador também do Pan-África. Mas a Silvana Tebas, junto com o seu marido, Sebastião Mário Duarte, abriram as portas do governo, ele como militar, para que nós montemos uma filial do GOT lá. Então vamos todos nós, os membros, nós vamos em carreata para lá, para poder iniciar o povo, primeiramente o povo do governo que está interessado e que abriu as portas para a gente, nos doaram até uma estrutura lá. Minha gratidão ao povo de Angola, e aonde nós vamos levar o mais importante, o crescimento das pessoas. Nós vamos levar, como eu disse, a evolução para os membros, mas mais do que tudo vamos levar a filantropia para aquele povo sofrido, que é o papel da Silvana Tebas. É nesse formato que ela quer fazer nas aldeias. É uma mulher muito voltada à obra assistencial, tanto é que é embaixadora do Pan-África e abriu esse precedente. Nós temos negócios, eu tenho negócios lá na África com ela, e vamos levar a maçonaria apoiada pelo governo. Então ela é uma das pontas firmes, ela vai ser matrona do capítulo para a maçonaria Estrela do Oriente, capítulo Flor de Acácia 02, ela vai ser a matrona lá, como eu sou o soberano aqui, ela vai ser a matrona lá da maçonaria feminina, para a maçonaria feminina, angariando junto às mulheres dos maçons de lá, recursos e mãos para fazermos a obra. Se você que está no Brasil acha que nosso povo está sofrido nas ruas, precisavam procurar um pouco do que acontece na África. Mães perdem filhos nos seus braços amamentando. Crianças morrem no peito da mãe que não tem leite. Morrem por falta de alimentação. É nisso que o GOT vai se empenhar. É o nosso projeto de vida, inclusive. Levar a maçonaria para lá, para embasar o povo com os nossos princípios. O senhor tem ideia de quantas pessoas tem em toda a loja inteira? Na verdade são várias lojas.
Em razão da pandemia, nós tivemos muitas baixas. Então, é muito cíclico, né? Nós temos 13 lojas, nós só temos 3 lojas ativas. Então, é muito cíclico. Então, eu te falaria da Cavaleiros de Malta, que é 33 membros. 33, 34 membros. Cavaleiros, mas temos Guardiões da Virtude, que deve ter por volta uns 26. Isso oscila muito, né? É por tempos, né? E a maçonaria, ela é assim. Quem é maçom entra, e a maçonaria entra dentro e ele floresce, cria raízes. E quem não é, a maçonaria mesmo o expulsa. É interessante. É o egrégora, é a energia. É aquilo que eu estava falando lá fora, que às vezes você demora um pouco para entender o que é a maçonaria dentro de loja. Você fica meio sem entender, sempre perdido. Às vezes você acha que é alguma coisa que não faz muito sentido para você, mas de repente você tem uma coisa assim. Tem gente que já, na iniciação, ela já sente. A maioria das vezes a pessoa, quando inicia, ela já sente uma energia fora do normal. A pessoa sente que ela é outra pessoa. Isso é um fato, né? Você realmente começa a se conectar. A pessoa já. Aí depois ela vem na loja, ela começa. Como ela ainda tem que estudar todos o nosso ritual de como que é cada coisa, então ela fica ainda um pouco perdida e tal. Mas quando ela se encontra realmente, ela entende espiritualmente, principalmente, como funciona tudo isso, a vida da pessoa muda. A pessoa fica outra pessoa. Cara, perguntar outra coisa, se é mito ou se é verdade. Dizem que quando um irmão maçom morre, os irmãos se reúnem e dão uma quantia, ajuda em dinheiro para a família, para a esposa e para os filhos. É verdade ou é mentira? Sim, é verdade. E fora isso, nós tivemos, infelizmente, a partida por Oriente Eterno de um irmão que casualmente era meu amigo de 37 anos. E se tornou irmão e partiu num acidente brusco para o Oriente Eterno. E nós temos um ritual, chama-se ritual fúnebre, onde o corpo vem para cá e ele é velado dentro do templo, quando o sujeito é maçom. E é lindo, é uma cerimônia lindo dentro do que se pode dizer de lindo. Ele é marcante, né? Pra quem assiste, uma coisa é marcante, é forte, é amoroso, é carinhoso. Você entrega ele para o Oriente Eterno, prepara ele para essa viagem que ele vai fazer. É forte, marcante. E você vê como independe de religião. O Ale veio para cá, veio a família dele toda de fora, alguns de São Paulo, outros do litoral, outros de fora. E tinha tudo no meio, tinha católicos, evangélicos, tinha de tudo um pouco. E o ritual é tão lindo que quando termina o ritual, todos levantaram e aplaudiram. Não é uma coisa triste, é algo que torna o mais natural possível essa passagem para o Oriente Eterno. É como se todos os maçons se juntam em volta da urna e passam algumas palavras e falta dele. Então um fala, olha, não tem a palavra tal porque ele partiu para o Oriente Eterno, vai deixar muita saudade. É muito lindo, forte. Para mim, que tinha uma ligação de muitos e muitos anos com ele, foi muito difícil. Mas também é uma tranquilidade, né? Participar da passagem de um irmão e receber a sua família aqui. E independe de suas religiões, aplaudiram de pé. Foi algo mais leve, tinha comes e bebes. É importante falar isso, né? Nós somos muito unidos, somos uma grande família, de verdade. Nós nos cuidamos, nós nos bem-queremos, nós nos ajudamos. E não é só nesse fato não, jovem. A gente se ajuda em todas as circunstâncias que for necessárias. Se um irmão tiver num socorro, às vezes não é nenhum socorro, às vezes a gente percebe, a gente olha um pro outro assim, vê que o irmão está abatido. E o irmão sente, às vezes, muitas das vezes no coração dele, e ele acaba
falando coisas da intimidade da vida dele, e aí a gente vai conversando. É coisa que às vezes você só fala para um verdadeiro amigo, ou às vezes você nem tem essa pessoa para falar, e aqui dentro você já consegue sentir uma energia assim, eu posso conversar com esse irmão aqui, ele vai me dar uma palavra de sabedoria, ou vai me dar uma palavra, às vezes aquela palavra não te ajudou ainda, mas você vai escutar um outro irmão, às vezes fala até em loja. Então a gente consegue... Uma coisa interessante, o irmão Paulo vai falar, você repara que a gente tem mais ou menos o mesmo perfil, né, irmão Paulo? Por quê? Nós somos exemplos das 5 pessoas mais próximas, né? Então você pode ver um pouquinho de mim no irmão Wagner, no irmão Alex, até no próprio Soberano, né? É isso, né, meus irmãos? Somos bem unidos, como o irmão Alex falou, o que um irmão precisar, ou fazemos por amor e por obrigação também, né? O juramento que nós fizemos, né? Então, Você contesta isso, você vê isso, como o irmão Paulo falou agora, numa situação muito simples. Você pega 5 pessoas do mundo do futebol, eles têm um palavreado e um jeito do mundo da bola, né? Da luta, por exemplo, que é o teu caso, das artes marciais. É o mundo da luta, tem nomenclaturas, tem jeitos de falar, né? Para nós maçons é a mesma coisa. Então, por que nós parecemos assim, mais ou menos da mesma linha? Pensamos mais ou menos iguais? Obviamente somos diferentes, né? Mas como nós convivemos, nós percebemos que nós não podemos ter diferença. Então, pega o irmão Paulo, calmo, tranquilo, irmão Wagner o mesmo, o nosso irmão Alex era mais acelerado. E aí, de repente, não sou eu que faço isso. A própria maçonaria, no exemplo dos 5 mais próximos, ele desce. Como tem uns que vieram, né, vamos falar, o irmão Felipe novo, nosso irmão Ale, que não pôde estar aqui, um beijo, Ale, ele está cuidando da minha moto, eu sou de motoclube e ele está cuidando da minha moto. Então, ele está inclusive aqui do lado. Então, eles eram mais baixos do que o normal. E a maçonaria levantou. Então, hoje você olha para o irmão Ale, ele fala com uma naturalidade, ele se pronuncia, e ele tinha dificuldade. Então, para você que não imagina o que nós fazemos aqui nós fazemos trabalhos. Cada um, mesmo o cara sendo mestre, ele apresenta trabalhos. Que o trabalho dele, às vezes é o mesmo tema que fez o trabalho dele, mas falado e visto por prismas diferentes. Então todo mundo aprende com todo mundo, todos os dias. Por isso que a gente fala que é uma faculdade de caráter, porque o irmão Paulo faz um trabalho, traz um tema novo, e ele é mestre. O irmão mestre Wagner também faz um outro trabalho, e traz o conhecimento para o outro. O nosso querido companheiro, ele é companheiro já, o irmão Alex. E ele traz. Nós tínhamos irmãos aqui que não iam entre colunas ali para fazer um trabalho, para falar, porque o trabalho é oral, ele tem um papel, mas é propriamente dito oral. Então, os dois, que eu falei agora, tanto o irmão Felipe como o irmão Ale, não tinham condições de falar, eram retraídos demais. Hoje falam como todos. Olha um exemplo. Eu sou um irmão querido que fez uma tatuagem e veio na sindicância. Então como é que você vem para uma sindicância? Por que tem uma tatuagem de maçom e você não é maçom? Irmão Wendel. É um exemplo. Solícito, amoroso, faz os seus trabalhos, faz os seus trabalhos maçônicos, não falta em loja. Todos são queridos, todos. Irmão Vila, nossa, até medo de esquecer alguém. Temos uma harmonia muito querido, que é o irmão Felipe, né? Um bom harmonia. Nós temos cargos, cada um tem um cargo, cada um tem uma importância. Todos têm uma importância. Aqui nós temos uma hierarquia.
venerável mestre, depois tem outros cargos e tal. O venerável é o cara que dirige a sessão no dia. Então, aqui nós temos cargos. O mais importante de todos é o cargo de irmão. O mais importante é ser irmão, porque cargos são passageiros. O sujeito, quando ele chega a venerável mestre, ele tem um interstício, que é o tempo que ele vai ser. Aí ele vai sair e vai dar oportunidade para outro. Entende? São passageiros. Está. O mais importante é realmente o que o irmão disse agora, né? Está. Estar maçom, não ser. Ser qualquer um pode ser. Você até nos golpes desses salafrares, O que mais tem, né? tem um monte de oriente aí que não sabe nem o que faz. E a maçonaria, eu acho que ela não é vivida apenas aqui dentro. Eu vou lá, vou fazer maçonaria e vou viver outra vida lá fora. Maçonaria você aprende aqui e leva e pratica ela lá fora. Essa é a importância da maçonaria. Como o irmão destacou bem sobre a igualdade, o parecer nosso, claro que cada um tem sua particularidade, cada um tem o seu jeito, mas dentro de um nível de caráter, com certeza nós somos da mesma forma, nós temos esse mesmo caráter, a mesma conduta, entendeu? De controlar os nossos profanos e revelar mais o maçom que tem dentro de nós. Eu acho que seria basicamente isso. Agir com muito conhecimento. E agir com conhecimento, e Então, sempre praticando, estudando, adquirindo cada vez mais conhecimento a fim de elevar a nossa moral lá O fora. estudo não para, não. E o estudo nunca. Em todos os encontros é terno e gravata? Sim. Sempre. Uma coisa importante. Nós usamos paramento. O que é paramento? É nossa roupa de trabalho. Você tá com o teu aí, Alex? Não. Não veio, né? Olha, eu vou pedir pro irmão Paulo. O irmão Paulo é mestre. Traga aqui o povo lá que a tua audiência entenda um pouquinho. Nós usamos o paramento, é a nossa roupa de trabalho. Pode pôr. Então, ó, ele é o paramento de mestre do GOT, tá vendo? Ele usa uma faixa onde tem o esquadro compasso, tá vendo, Leon? Vamos ver. Que é o símbolo mestre. Então, ele é um mestre. Cada um tem um tipo. Quando é aprendiz, é branco. Quando o sujeito entra com a aba levantada, que cobre o chakra. Então, ele não recebe muito, ele é um aprendiz, ele está aprendendo. Aí ele vai para o companheiro, abaixa o bico do avental e continua branco. Só que é um outro avental, não tem aba, igual é esse, branco. E ele já está passando, o Alex, por exemplo, passa a ensinar os aprendizes. E aí você pega o mestre o Wagner e o mestre Paulo, já ensinam os companheiros e ajudam com os aprendizes. Porque eles conseguiram subir a escada de Jacó. Para nós não é nem subir de grau. Para nós chamamos aumento de salário. Aumento de salário. Por quê? A graduação que se sobe dentro da ordem, a hierarquia, vamos assim, digamos, é conquistada aqui pelo seu aperfeiçoamento de conhecimento. Olha que negócio legal. O sujeito pode vir com um monte de dinheiro e falar, eu queria ser mestre. Não. Aí em alguns orientes, safados, pilantras. Isso acontece na luta também. Comprar faixa, comprar... Isso daí é o que mais tem, né? E é triste, né? Triste, não, eu até desanimei de graduar por isso. Porque chegou uma época que tava... Você levar 2 anos para chegar num grau, o cara com 6, 7 meses já consegue o grau porque deu dinheiro. E apanha, né? Além de tudo, apanha o cara. Lá a gente pode dar um corretivo, né? Aqui eu já não sei, né? Aqui a gente tinha que... Nós damos uma coisa chamada ex officio. A gente pega, manda o cara embora, porque aqui a gente não aceita golpe. Vieram uma turma de um outro oriente aí. Chegava lá, o cara entrava lá e pagava, já ia para mestre. Em um mês o cara ia para mestre. Nós temos um membro aqui que está há 2 anos, ainda é aprendiz. Porque ele não se esforçou. Ele falta em loja, ele não entregou os trabalhos, e ele não pode ter um aumento de salário. Só uma pergunta, como se se encontra uma vez por semana, como que funciona? Nossos encontros são uma vez por semana. Duram em torno de 2 horas, 2 horas e meia, uma loja.
E depois nós temos um ágape. Depois nós vamos mostrar lá em cima para vocês. Nós temos um salão próprio de ágape. Ágape é a refeição pós-loja. Pós-loja nós nos juntamos em harmonia, em fraternidade. Ah, uma coisa legal, só fazendo um adendo. A gente não sabe, fraternidade e filantropia, duas palavras parecidas, mas são completamente contrárias. Filantropia é extremo amor pela sociedade. Fraternidade é extremo amor entre irmãos. Olha que negócio legal, né? Legal mesmo. Então nós nos juntamos lá, em fraternidade. Normalmente tem jantares, pizzas, às vezes refeições. Então nós nos juntamos, comemos em união e dissipamos também um pouco da energia. Porque a gente aqui é tão gostoso, né, meus irmãos? Você sai daqui tão up, tão pra cima, tão crente energizado naquilo que a gente diz naquilo que tudo vai dar certo, no positivismo, né? Então o cara entra aqui com um problema e ele sai certamente aliviado. Rejuvenescido. Com esperança, esperançoso. Mas não no homem que está aqui, no grande arquiteto do universo que é Deus. Então ele chega aqui com energia baixa, ele chega com problemas, e aí quando ele adentra, ele passa por uma sessão onde é feito os ensinamentos, onde tem os seus depoimentos, igual nós estamos dando aqui. Onde são abordados temas maçônicos e às vezes, como eu disse, temas profanos, como palestras para a evolução pessoal. E aí o sujeito sai daqui esperançoso, ele sai sempre melhor do que entra. Eu não gosto de dizer, muitos hipócritas que defraudam a maçonaria com esses golpes, vendem a prosperidade. Errado isso, você não pode vender prosperidade, eu não posso falar. A maçonaria, ela não consegue te vender esse rótulo de prosperidade. Aliás, eu vou contar para vocês o que é prosperidade para os maçons. Prosperidade para os maçons é MPC, é um monte de pequenas coisas. Eu vou te dar um exemplo, meu irmão. Se você tiver muito dinheiro e pouca saúde, você consegue ser feliz? Muito dinheiro e pouca saúde. Não. Então tá. Aí você tem pouco dinheiro e muita saúde. Consegue ser feliz? Integralmente? Integralmente, mais ou Não. menos. Mais ou menos. Não. Se você tiver muito dinheiro, muita saúde e os seus relacionamentos tudo destruído, você consegue ser feliz? Não, pior ainda. Aí seria pior ainda. Certo? Então aí você tem muito dinheiro, muita saúde, bons relacionamentos, mas sua fé é completamente destruída. Você não tem fé. Você consegue ser feliz? Então maçonaria, para o maçom de verdade, não para os golpistas. Maçonaria, prosperidade é MPC, é um monte de pequenas coisas. Você tem que ter um pouco de dinheiro, você tem que ter um pouco de saúde, você tem que ter um pouco de equilíbrio, você tem que ter um pouco de bons relacionamentos e um pouco de fé. Juntando tudo isso, você é equilibrado. E você equilibrado consegue ser feliz. Com certeza. Entendeu? Então, prosperidade para o maçom não é dinheiro. Prosperidade para o maçom é equilíbrio. Você concorda com falar? Se você estiver equilibrado, você consegue tomar as melhores decisões no seu trabalho, por exemplo. E tomando as melhores decisões, você se torna um cara realizado financeiramente, porque vai dar certo as coisas. Então o que te faz ser financeiramente bem é o equilíbrio. Equilíbrio é o que move o mundo, né? Se tiver equilíbrio total, né? No geral, no tudo, né? Mesmo no teu ramo, mesmo na tua concepção de esporte, não importa o quanto você bate, é o quanto você consegue
assimilar os golpes, né? Você não treina para bater, você treina para apanhar. Não é? Por maçom também. A gente vai calando o nosso profano, o nosso eu antigo, as nossas imperfeições, e a gente vai apanhando, 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 até que nós vencemos a luta entre o bem e o mal dentro de nós mesmos, não é isso, meus irmãos? E aí nós somos brindados com o sucesso. Bom, irmão, soberano, mestre, irmão, não gravei muito bem a hierarquia, mas o soberano não gravei. Obrigado por liberar todo esse espaço, né? Todo esse tempo aí pra gente aí, de verdade. Obrigado mesmo de coração por precisar de mim aí. Pra alguma coisa, tô aí, o Valmir também, né? E agradecer, o pessoal não tem conteúdo assim, entendeu? E assim foi um conteúdo de verdade, esse foi um conteúdo de verdade, não foi armado, não foi nada, foi Verdadeiro. na íntegra, é verdadeiro, e aí ouviu bem, né? Muita coisa é contada, mas, enfim, ninguém quer saber se é verdade ou não. Né? E eu queria que você falou que ia deixar o número, falar que ele ia falar o número, alguma coisa assim. Eu queria falar para vocês, o responsável pelos nossos paramentos hoje, que são nossas roupas de trabalho, nossas joias, cuidadosamente cuida disso, é o nosso grande chanceler, o irmão Paulo Souza. E eu queria que ele deixasse o telefone de contato dele para quem deseja qualquer produto da rede dele. Ele tem uma rede linda de joias maçônicas, apetrechos, espadas e tudo. É um negócio particular dele, e ele cuida da nossa chancelaria do Oriente. Todos vocês que tenham uma dúvida, que queiram participar da filantropia, que queiram um dia participar de uma sessão magna pública, eu queria que o irmão Paulo deixasse o telefone de contato dele. O meu WhatsApp é 11 981 79 1025. Pode repetir, irmão? É 11 981 79 1025. 981 79 1025. Vai estar na tela e na descrição também o Facebook, qual que é mesmo? Grande Oriente Maçônico Templário. Grande Oriente Maçônico Templário. É o único, é só por lá. Vai estar na descrição do vídeo, junto com Que o bárbaro. certinho. Se precisar, o pessoal vai chamar. E mais uma vez, obrigado. Né? Vamos falar para o irmão Alex se despedir da audiência. Agradecer aí a oportunidade de estar junto com meus irmãos, fazendo pela primeira vez esse podcast, né? Sempre tive uma curiosidade para eu, às vezes, ficar assistindo esses vídeos em casa, que fala sobre vários assuntos, inclusive desmistificando algumas outras coisas que a gente estuda, né? Mas eu queria deixar um fraterno abraço a todos, né, que estão nos assistindo, e agradecer por vocês terem dado essa oportunidade também para a gente aqui no nosso Oriente. Obrigado. Né? Bom, gostaria de agradecer aí a vocês que deram essa oportunidade de estar desmistificando um pouco da maçonaria, aquilo que dizem lá fora, às vezes com muita falta de sabedoria e falta de conhecimento realmente, muitas vezes pela ignorância, muitas vezes levados por outras cabeças, enfim, mas que pudemos hoje aí desmistificar um pouco e falar o que é realmente a ordem, né? E frisar aqui mais uma vez que a maçonaria, quando você adentra ela, quando o homem é escolhido para ser um maçom, nós não pegamos pessoas ruins para transformá-las em pessoas boas, isso não existe. Nós pegamos as pessoas boas para transformá-las em melhores. Então, deixar esse adendo aí, que eu acho que é bem importante para a maçonaria, para defini-la, né? Não é pegar qualquer um, né, soberano, e trazer para cá e ela vai ter um passe de mágica, ela vai mudar. Não. Por isso, são pessoas selecionadas a fundo. Então, agradecer a vocês que deram a oportunidade de estar desmistificando isso, agradecer a audiência e um abraço a todos. Obrigado. E agradecer a oportunidade de vocês estar falando um pouquinho com a gente. Acho que deu para simplificar muita coisa, né? E deixar um grande abraço para a audiência. Soberano, palavra final. Eu vou tentar ser sucinto aqui. Eu queria deixar todo o meu carinho e meu respeito ao podcast Pelotos, que no passado dei uma entrevista, fui muito bem recebido. Eles são sérios,
não tem nada armado, não tem nenhum livrinho de perguntas, então eles lidam com pessoas sérias, não vendem entrevista, isso é muito importante falar, Sim. né? Eles dão oportunidade para quem eles acham que é sério. Então, da mesma forma que fui cuidadosamente recebido lá, fiz questão de os receber aqui. Então, deixo o meu fraternal abraço, acredito que o mundo ainda tem salvação. Começando por você mesmo, vejam o mundo de forma melhor. Plantem bem, que a colheita é certa. Gratidão, namastê. E é isso aí, galera. Delotos rompendo barreiras aí, indo mais longe que puder, aonde puder, deixarem convidarem a gente, deixar entrar, estaremos lá. Os melhores conteúdos aí e tudo mais. Obrigado. Se inscrevam no canal, deixem um like aí, compartilhem. Um abraço.